Bom dia, bem-vindos aqui ao canal para mais esse vídeo. Hoje é terça-feira, dia 25 de junho de 2024 e o tema que nos traz hoje aqui é um tema ao mesmo tempo grave e ao mesmo tempo original, que é a transformação paulatina do ambiente público no Brasil. Daquilo que se chama, ou que se decide chamar de uma democracia em que as pessoas podem debater as suas ideias, para a instauração do pensamento único. Mas isso não feito por leis, não feito por imposições de organismos, mas através do discurso, através da transformação do discurso e através de paladinos que chegam e se acham as autoridades, as únicas autoridades a poder ter opinião no país. Bom, mas antes de entrarmos no tema, eu gostaria de recordar aqui os avisos de sempre. Aqueles que puderem, deem like nesse vídeo, comentem esse vídeo para que ele possa ter mais difusão. Recomendem esse vídeo a seus amigos, conhecidos, a seus familiares, ponham em grupos de Telegram, em grupos de WhatsApp e assim, aos poucos, os vídeos que eu faço aqui no canal podem ter mais uma visualização mais acentuada. Eu pego aqui um artigo escrito pelo José Roberto Guzzo a respeito do debate no Brasil. E ele vai tomar em concreto o debate sobre o aborto. E ele vai mostrar como a máquina oficial ela distorce o debate e impõe o silêncio no debate àqueles que discordam deles. Não através de uma lei, não através de uma medida autoritária direta, mas através da manipulação. O título do artigo já diz muito, um regime doente. E ele vai mostrar como o Brasil está doente. O Brasil está doente de uma doença que visa, no fundo, amordaçar a maioria. As classes que mandam hoje no debate público nacional, num arco que vai do STF aos animadores de auditório politicamente corretos, querem criar uma sociedade de boçais no Brasil. Descrevem-se a si próprios como democratas, civilizados e progressistas. Peguem qualquer um, peguem, por exemplo, o ministro Luís Roberto Barroso. Tem a mania de falar contra o obscurantismo, contra as ideias atrasadas, como se ele fosse um iluminado que está à frente do Supremo Tribunal Federal. Estão sendo cada vez mais jandarmes de uma ordem pública na qual a maior ofensa é ter uma opinião diferente das que eles têm. Tomem outras pessoas aí que dizem que era bom que as pessoas não tivessem, por exemplo, celular para não ficar debatendo ideias, outros que é preciso tutelar a sociedade e assim vai. A única opinião que, na sua visão de mundo, deveria ser legalmente permitida no país é a deles. Qualquer outra, sobre qualquer assunto, é de extrema-direita, contra a democracia e acusada de levar a humanidade de volta ao tempo das cavernas. É assim. Ainda hoje, um conhecido, hoje ou ontem, ou enfim, um dia destes, um conhecido jornalista da Globo lá estava invectivando os católicos tradicionais, porque são extremistas, são de extrema-direita. Mas o que é isso? É porque não estão segundo o pensamento único. Fica proibido discordar. O que pretendem na prática é eliminar em nome do processo civilizatório, e essa expressão é muito interessante. Existe um processo civilizatório, segundo eles, que impede, por exemplo, que nós sejamos contra o aborto.
O Judiciário Supremo, a maior parte da mídia e as classes culturais estão convencidos, como o presidente Lula e a esquerda em geral, de que só as ideias que consideram acertadas têm direito de entrar no debate público. As que não levam o seu certificado de aprovação e, sobretudo, as que são contra as suas, são tratadas como manifestações de delinquência social, política e moral. São fascistas e seus portadores deveriam responder a processo penal se disserem o que pensam. Curiosamente, foi mais ou menos o que o Lula disse sobre aqueles que estão defendendo o PL a respeito de um tratamento mais rigoroso com o aborto. Poucas vezes a criminalização das opiniões contrárias foi tão neurótica como está sendo agora com os debates sobre o aborto. A ideologia oficial, aqui é muito interessante, existe uma ideologia oficial, não proclamada, mas vivida na prática, simplesmente decidiu que o cidadão brasileiro não tem o direito de ser contra o aborto. Não sei se perceberam. A maior parte da população é contra o aborto, mas eles conseguiram criar um clima que ser contra o aborto é criminoso. Os partidos da esquerda, os formadores de opinião e as almas que se consideram esclarecidas transformaram o projeto numa discussão sobre o estupro. Já falámos disso aqui. Eles inverteram os fatores do debate e passaram a acusar as pessoas que são contra o aborto de ser a favor do estupro. Vejam a máquina que é preciso para contorcer as cabeças. O pensamento único começou a dizer que a lei persegue mulheres estupradas. O incompreensível é decretar que o Congresso Nacional não tem o direito de aprovar em votação aberta no plenário a lei que julgar mais acertada sobre a questão. Muita mídia, muitos influenciadores da esquerda invectivando o Congresso. São criminosos, é o atraso. Bom, mas o Congresso não tem o direito de discutir temas, eles que são os representantes, segundo a mitologia da democracia, não são eles os representantes do povo. Lula, por exemplo, acha que o projeto é uma insanidade. O grosso da mídia diz e escreve que é um ato de barbárie. Então o Congresso seria um fator de barbárie. Ou uma proposta fascista, bolsonarista ou de fanáticos religiosos. O problema, como em tantas outras votações na Câmara e no Senado, é um só. O governo, o STF e os artistas da Globo têm medo de perder. Têm medo, na verdade, das preferências, valores e decisões da maioria do povo brasileiro. Ou seja, a maioria está contra eles e eles têm medo dessa maioria. Qual é a única arma? Criar um ambiente em que qualquer opinião contrária é fascista, é de extrema-direita, é ameaça à democracia. Vou dar aqui um exemplo. O PT entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para acabar com as escolas cívico-militares que ameaçam a democracia. Como são escolas onde há ordem, onde há disciplina, onde há estudo, ameaçam a democracia. E com esses termos vagos se consegue tudo. O resultado é a formação desse corpo de carabineiros do pensamento que está aí, cada vez mais agressivo, na ambição de racionar as liberdades no Brasil. É um clima de vale tudo, que leva os... Agora veja, isso é muito interessante. É um clima de vale tudo, que leva os fatos para o pelotão de fuzilamento. E tem o apoio fechado das facções que governam o Brasil e decretam o que é bem e o que é mal. Portanto, são os fatos que vão para o pelotão de fuzilamento. Este é o tom do presidente até o último miliciano dos esquadrões de fake news a serviço do governo, dentro ou fora do Palácio do Planalto. Faz parte da doutrina central do regime em vigor no Brasil. Se não aprovar as leis autorizadas por Lula, o STF e o Jornal Nacional, o Congresso está sendo de extrema-direita e agindo contra a democracia.
nós estamos criando um país ruim. Há uma clara deficiência de ordem moral no mundo político em que o aparelho do Estado interdita o debate entre os cidadãos. É terminantemente proibido defender a anistia, por exemplo, para os condenados por um crime que nunca foi cometido, o golpe, entre aspas, do dia 8 de janeiro. Mas não se pode pedir anistia porque isso é fascista. O novo normal do governo, do STF e do processo civilizatório é cada vez mais anormal. Boa parte dos jornalistas se transformou em informante da polícia, em que a delação se tornou uma virtude democrática. Isso aqui é a descrição dos regimes comunistas, aqueles que delatavam os outros. O novo normal acha normal denunciar exilados políticos como foragidos da justiça. Defenda a adoção da censura prévia nas redes sociais. Não admita que haja alguma coisa errada com um inquérito policial fora da lei e que se arrasta há anos. Considera legítimo um ativista do PT declarar em público que espalhou notícias falsas em favor de Lula durante as eleições. Uma sociedade está doente, enfim, quando sua Suprema Corte de Justiça anuncia que vai contratar uma empresa para lhe contar tudo o que está sendo dito ou escrito a seu respeito pelas pessoas a quem ela devia proteger. Mas essa empresa ainda terá que entregar os nomes de cada cidadão que falou alguma coisa em relação ao tribunal ou a seus ministros. Isso faz lembrar alguma coisa? Os regimes persecutórios. Então, termina aqui esse vídeo. Até amanhã, se Deus quiser, com um outro vídeo. E, antes de terminar, volto a lembrar o seguinte. Aqueles que puderem se inscrever no canal, inscrevam-se no canal. Recomendem esse canal a outras pessoas. Deem like no vídeo, comentem no vídeo. E, se quiserem ajudar o canal, podem fazê-lo aqui através do Pix, que está assinalado aqui embaixo. E eu, desde já, agradeço a todos aqueles que têm feito essa generosidade de ajudar o trabalho do canal.